Sexta-feira, dia 2 de junho. Hoje é o Dia Nacional da Imunização. Opção para a Vida nessa manhã estará trazendo a continuidade do estudo do livro de Neemias. Você também ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes da Letra à Palavra falando sobre o tema Oremos, intercedamos pelo Brasil. E é o que nós faremos agora, nesse instante. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade quando abrimos os ouvidos da alma para recebermos a tua inspirada palavra. E nessa ocasião, queremos interceder em favor da nossa nação. Abençoe, ó Deus, as autoridades constituídas. Abençoe a igreja, abençoe a família. Abençoe, ó Deus, o teu povo, para que nós possamos continuar orando, clamando, intercedendo por nossa nação. Tem misericórdia, livre esta nação de tudo aquilo, Senhor, que é contrário à tua palavra. É o que eu te oro e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre esse tema. Oremos intercessoriamente pelo Brasil. É o que nós precisamos fazer nesses últimos dias. Fiquemos com o pastor Hernandes Dias Lopes. O Brasil e o mundo enfrentam situações atípicas e adversas. O ano de 2020 foi um ano de muita turbulência, em virtude da pandemia que assolou as nações. Hoje, louvado seja Deus, temos a perspectiva da vacina que já se iniciou no Brasil e em outros lugares do mundo, até com mais celeridade do que aqui. Entretanto, vivemos hoje a tensão, sobretudo da polarização. A politização desta pandemia e até mesmo das várias vacinas disponíveis é notória. E tudo isso gera um estresse, tudo isso gera angústia, porque nessa posição que tantas nações estão vivenciando, da polarização, os muros são muito altos, as pessoas estão se radicalizando demais, ferindo umas às outras, machucando umas às outras. E desta forma, quem sofre as consequências trágicas desse posicionamento de radicalização, de politização, de capitalização pessoal e prestígio em nome da crise, ou se aproveitando da tragédia, da pandemia, quem paga essa conta é o povo. É necessário que nesta hora de grande dor, onde mais de 200 mil brasileiros foram ceifados e mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo, que a igreja cristã, que o povo de Deus se una, não para fazer parte desta grande turba, da turbulência, mas que o povo de Deus se una para interceder pelo Brasil. Esta é a nossa função. E o apóstolo Paulo, ao escrever sua primeira carta a Timóteo, diz que, antes de tudo, ele rogava à igreja para que intercedesse em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor das autoridades constituídas, para que pudéssemos assim viver uma vida mansa, tranquila, piedosa, com respeito, porque isto é agradável aos olhos de Deus. É claro que você, como cristão, tem seu posicionamento, a sua convicção, a sua preferência política. Nós não estamos negando isso. Entretanto, nós precisamos entender que, muito mais do que críticos de uma realidade, seja esta ou aquela, nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos nos colocar na brecha em favor da nação, em favor daqueles que legislam, daqueles que governam, daqueles que julgam, para que desta forma nós sejamos sal não no saleiro, mas sal da terra, luz não debaixo do alqueire, mas luz no velador. Que Deus nos ajude a enfrentar esta crise com dependência divina, colocando a nossa vida nas mãos de Deus para sermos instrumentos da intercessão, da reconciliação
e da pacificação. Na verdade, não tem outra mensagem que possa trazer alívio para a dor, esperança para os aflitos, senão a mensagem do Evangelho. O mundo está cheio de mensagens de violência. O mundo está, de certa forma, atordoado, em convulsão, com essas muitas crises. A Igreja de Deus tem uma mensagem de esperança, de reconciliação, de amor. É a mensagem do Evangelho. Que Deus nos ajude a interceder pelo Brasil e ver tempos venturosos nesta promissora e abençoada nação. Que você seja um dos intercessores a colocar o Brasil e o seu povo e as autoridades constituídas nas mãos do Deus soberano, que está assentado no trono, que tem as rédeas da história em suas mãos, que governa os destinos do Brasil. Hoje é dia de interceder pelo Brasil. Abramos, portanto, e leamos o livro de Neemias 8, verso 7 em diante. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da fonte, da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve grande alegria, dia após dia. Leu Esdras
no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos estudando já há algumas semanas esse livro, e eu quero dizer para os irmãos que cada vez que eu leio e também ouço o pastor Antônio Júnior, que está fazendo esse revezamento, eu descubro coisas que parece que eu nunca tinha tomado conhecimento. É assim a riqueza da palavra de Deus. A gente pensa que conhece, e muitas vezes a gente não sabe. Quando a gente mergulha, como eu já disse aqui, como um cafandista, aí a gente percebe a riqueza da Escritura Sagrada. E o título que nós estamos estudando aqui é Redenção e Restauração da Igreja, e hoje um subtítulo é Essenciais Necessidades da Igreja. Essenciais necessidades da igreja. Alguém pode até dizer, o que tem a igreja com Neemias? A gente vê, meus irmãos, uma maneira de Deus tratar com Neemias, com Israel através de Neemias, quando restauraram as muralhas, restauraram o templo e também restauraram as vidas, algo que parece que é um reflexo do que sempre a igreja do Senhor Jesus Cristo vai passar no longo curso da sua trajetória neste mundo. Não há diferença. O que há são colocações ou conotações que têm um aspecto histórico do momento em que a igreja está vivendo, mas não há diferença. Então eu vejo neste capítulo 8, versículos de 1 a 6, estudado já pelo pastor Antônio Júnior, o que nós aprendemos, e vamos ver hoje até o versículo 18, eu espero que ninguém saia, porque até o fim nós temos alguma coisa para falar sobre a festa dos tabernáculos. Deus me deu o privilégio de participar de 3 festas do tabernáculo, e eu sei do que eu estou falando ou do que eu vou falar. Então, meus irmãos, eu vejo nesse capítulo 8 como uma espécie de uma silhueta da igreja, lá no livro de Neemias. É isso que eu vejo, eu não consigo enxergar outra coisa. Dos versos 7 a 18, nós vamos ver inclusive o perfil de uma igreja reportada lá no Velho Testamento através de Neemias. É isso que eu vejo. Outra coisa importante é que a maneira como Deus agiu através de Neemias, ele também age através dos seus líderes, ministros, pastores, que apacentam o seu rebanho. E uma das coisas mais essenciais e que ninguém pode abrir mão, que ouvimos na última semana, é a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é inerrante. A palavra de Deus, quando observada, lida, crida e obedecida, é a única via de regra, fé e prática que nós temos que obedecer. Temos que pautar a nossa vida nesta escritura. Então, se naqueles dias, após a restauração dos muros do templo, dos muros, das muralhas e do templo, e também através do que já ouvimos, tinha que haver restauração de vidas tinham que ser restauradas, porque se o povo que estava agora com as muralhas restauradas, o templo restaurado, estivessem lá dentro do templo, adorando a Deus, sem que não tivessem as suas vidas sido restauradas, obviamente, eles não estariam fazendo outra coisa senão um ato religioso, não passaria de religiosidade. Religiosidade não resolve o problema de ninguém. O indivíduo pode ser o mais religioso que vocês possam imaginar, mas se ele não tiver nascido de novo, se não se tornar uma nova criatura, se não tiver a sua vida restaurada, é em vão todo o seu sentimento de religiosidade. E era exatamente isso que Neemias estava querendo incutir na mente do povo. Gente, vocês precisam
do modo como esses muros foram restaurados, essas muralhas foram restauradas, o templo foi restaurado, vocês também precisam de ter as suas vidas restauradas. E graças a Deus, irmãos, eu posso falar por mim, não sei pelos demais, mas no dia 27 de dezembro de 1969, eu fui alcançado pela graça de Deus. Jesus restaurou a minha vida. E o processo de restauração não parou nunca mais. E até o último dia que eu estiver aqui respirando o fôlego da vida, não pensemos nós que a nossa vida está completamente restaurada, 100%. Porque cada dia eu preciso de me converter mais. Cada dia eu preciso de ter uma experiência profunda com Deus, no meu relacionamento filial. Então, o que era que Neemias estava querendo dizer para o povo? Vou traduzir aqui. Olha, gente, nós voltamos, estamos em Jerusalém, as muralhas foram restauradas, o templo foi restaurado, agora vocês precisam de se colocar nas mãos do oleiro, para que ele possa trabalhar nas vossas vidas, conforme nós encontramos lá no livro de Jeremias. Então, é exatamente isso que Neemias estava dizendo ao povo, e é exatamente isso que acontece na vida da igreja. Cada dia nós precisamos de nos colocar na mão do oleiro, para que ele possa trabalhar nas nossas vidas, moldando esse vaso que sou eu e que é você. Portanto, aquele povo podia estar indo N vezes ao templo, sem que as suas vidas fossem restauradas, eles não estariam prestando culto a Deus, tampouco Deus estaria recebendo aquele culto que eles estariam prestando a Deus. E aí eles precisavam realmente de ter, eu vou usar aqui o termo, aquele encontro VIP, aquele encontro VIP com Jesus, ou com o Senhor, para que eles pudessem então subirem ao templo, voltarem para suas casas, certos e convictos de que eles estiveram adorando o Senhor, de que eles ouviram. E para isso eles tiveram que ouvir a palavra, conforme nós vimos, desde o alvorecer até tarde, eles estavam lá presos pela palavra, recebendo a palavra. Eles estavam, portanto, ali abastecendo seus corações, fortalecendo as suas almas, alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. Portanto, essa é a primeira essencial necessidade que nós temos, estarmos firmados na palavra. E é através da palavra que você vai falar com Deus, você vai orar, você vai louvar, como acabamos de ter um momento de adoração e louvor, você vai devolver a Deus o que é de Deus, para manter a sua casa, através dos dízimos, porque caso contrário, você estará dando prova de que ainda deixa muito a desejar, ainda está por ter uma vida restaurada, comprometida ou compromissada com a palavra. Portanto, assim como o templo, as muralhas e a vida espiritual da igreja dependia deles terem uma restauração para prestarem culto a Deus, assim também somos nós, diariamente, amém? Diariamente, eu e você nós precisamos de ter essa experiência vivenciada. O povo, meus irmãos, tinha acabado de ouvir a palavra, conforme vimos na última semana, no capítulo 8, verso 3, desde o alvorecer até ao meio-dia. Eu vou fazer aqui uma pergunta aqui a você. Será que quando nós estamos na casa de Deus, como estamos hoje à noite aqui, nós estamos tão despreocupados, tão desprendidos dessa questão de tempo, de hora para a gente voltar para casa? Porque o que eu às vezes vejo é pessoas olhando para o relógio. Eu não vejo a hora do culto terminar, para eu ir embora. Esse povo aqui estava preso pela palavra, irmãos. Desde o alvorecer até o meio-dia. Eu acredito até que muitos estavam em jejum, tinham saído de casa sem ter tomado café,
mas estavam presos pela palavra. É a palavra, meus irmãos, que atrai a gente e faz a gente subir a casa do Senhor. É a palavra que faz com que você sinta a necessidade, fome e sede pela palavra. Então o povo não estava saturado, o povo estava, pelo contrário, alimentado os seus corações com a palavra. Lembra-se quando Jesus falou um sermão duro, que ele estava dizendo: vocês têm que comer minha carne, têm que beber o meu sangue. E diz a palavra, lá em Mateus capítulo 16, em João capítulo 6, verso 68, que muitos começaram a sair, a se retirar. E aí Jesus chegou para eles e disse: vocês também não querem ir embora, não? Aí o que é que Pedro disse? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eles estavam presos pela palavra, irmãos. É como aquela multidão que estava lá também outra vez, na beira do mar da Galileia. 5.000 homens, afora mulheres e crianças, já estavam entardecendo. E alguns dos discípulos disseram: despede essa multidão, não temos onde comer pão, comprar pão para dar de comer a esse povo todo. Despede essa multidão. Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Tendes alguma coisa aí? Temos. Um jovem que tinha um lanche, 5 pães e 2 peixes trouxeram. Jesus orou, abençoou, multiplicou, todos foram saciados. O povo estava preso pela palavra. É a palavra de Deus que prende as nossas atenções e faz com que você venha à casa do Senhor ao matutino, de 5 horas da manhã, culto de oração, culto de doutrina, escola dominical. Você não se sente cansado, você não se sente saturado. Eu vou mostrar para vocês hoje uma coisa aqui, de um casal. O pastor mandou até uma mensagem para mim, vocês vão ouvir essa mensagem. O pastor Robson está em Israel, e ele esteve com um casal de gente idosa. Se encontraram lá no hotel onde ele estava hospedado, foi ontem, e esse casal, quando procurado pelo pastor Robson, quando eles estavam indo ali pela primeira vez, ele disse: nós estamos aqui pela 34ª vez, sei, para um mesmo lugar. Que sentido tem isso? Que sentido tem isso? Sei, para um mesmo lugar, ser atraído aí 34 vezes, um casal de idosos. Então a gente vê que as pessoas às vezes não sabem a importância que representa Israel para o mundo. Israel está dentro de um projeto divino, está dentro de um projeto de Deus, que vai realmente, no final de toda a história da humanidade, durante o milênio, ser usado. Nós vamos ver isso no final desse estudo de hoje. Então, nós vemos que as pessoas às vezes ficam preocupadas por causa do culto que está demorando, como eu estava dizendo. O povo estava preso pela palavra, era uma necessidade que o povo tinha, fome e sede da palavra. Meus irmãos, nós precisamos de reconhecer que a leitura, a meditação da palavra de Deus é mais importante do que o telejornal, do que o que você tem para ver na televisão, as notícias do que está acontecendo no mundo. A palavra de Deus é mais importante, porque ela não apenas nos informa, mas ela forma o caráter que Deus quer que nós vivamos e sejamos para a glória do seu nome. Então vamos lá. Fica preocupado com a hora não, pelo amor de Deus. Nós vamos ver as demais essenciais necessidades. Já vimos que a palavra é essencial. Agora vamos para o versículo que nós lemos, versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita. Há uma tradução que chama Celita, mas a outra tradução que é Quelita. Azarias, Josabade, Acube, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Nós encontramos nesse versículo, meus irmãos, um fato que nos chama a atenção. Enquanto eu meditava, eu comecei a pensar:
O nome Jesua, no hebraico, é o mesmo nome de Jesus. Jesus é o mesmo Jesua. Josué é o mesmo nome Jesus, no hebraico. Apenas na transliteração para o português é que recebe essa diferença nominal. Mas Jesua, como está aqui, Josué é o mesmo nome de Jesus. As letras no hebraico é a mesma palavra. E esses demais nomes aqui que foram citados são 12. Eu fiquei imaginando, seria uma coincidência? Porque Jesus, quando aqui esteve, ele chamou 12 apóstolos. Ele era aquele que dava as normas, ditava o que era para ser feito, mandava ir de 2 em 2, de casa em casa, deu todas as coordenadas, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu fiquei imaginando que até num detalhe desse, eu não estou aqui forçando uma interpretação, eu imagino que parece que era como se fosse um prenúncio daquilo que Jesus, quando viesse fundar a sua igreja, estabelecer a sua igreja, como Josué, como Neemias estava recrutando o povo para dar um recomeço, um renovo na história de Israel naqueles dias. Parece que há algo assim muito sincronizado. Jesus e mais 12, os demais nomes. Então, aqueles 12 homens tinham consciência de que eles precisavam trabalhar em equipe. E quando se trabalha em equipe, meus irmãos, se tem resultados. Quando não se trabalha em equipe, não se sabe onde vai chegar, não se chega a lugar nenhum. Então, Neemias tinha propósitos, ele tinha projeto, ele tinha planos para que aquilo que era mais importante não tinha sido a reconstrução das muralhas, não tinha sido a reconstrução do templo, mas as vidas do povo que estava precisando de ser restaurada. Ele tinha consciência disso. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pequena comparação com aquilo que aconteceu alguns anos atrás aqui no nosso país. Nós tivemos um ex-mandatário que, quando ele foi formar a equipe para trabalhar como ministros, ele escolheu uma equipe de técnicos, pessoas que iam trabalhar na sua área, dentro do seu conhecimento científico, dentro da sua área profissional. E por isso esses ministros do ex-mandatário, eles deram uma alavancada tremenda no nosso país, que havia uma equipe. Era muito diferente do que acontecia nos mandatários anteriores e no atual, em que se trabalha da seguinte maneira: toma lá, dá cá. Neemias trabalhou com uma equipe de homens realmente que produziriam aquilo que ele esperava ser alcançado. Lamentamos, temos que fazer esta interrupção e vamos ficar devendo para a próxima segunda-feira a conclusão desta mensagem. Mas antes eu quero lembrar a todos, logo mais às 19h30, você está convidado a participar do Encontro Luz. Esse projeto será realizado este ano de frente ao nosso templo, quando muitos transeuntes vão se deslocando para o Parque do Povo para a celebração do maior São João do mundo. Mas nós estaremos antes fazendo um convite àqueles transeuntes: venha ouvir a maior mensagem do mundo baseada em João 3,16. Esperamos que você que está conosco participe desse projeto. A partir de hoje estaremos ali, portanto, levando a maior mensagem do mundo. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana. Neste domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa. Mas se você quiser nos dar o privilégio de visitar a Igreja do Calvário, o nosso templo está situado às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. EBD às 9h, culto divino às 18h. Que todos tenham um bom dia, um bom final de semana e até mais tarde lá no nosso Encontro Luz. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir,
haverá paz no vale